Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre a Teogonia de Hesíodo. O grupo sou eu, Renzo, Lucas, Crisley, Heitor e Gênesis. A gente é de mesmo 1B. Bom, quem foi Hesíodo? Nascido na aldeia de Ascara, Hesíodo foi um dos maiores poetas gregos. Viveu aproximadamente no ano 800 a.C. na Boécia. Sua obra mais conhecida é a Teogonia, tão importante quanto grandes poemas da época, como a Ilíada e a Odisseia. Juntamente com Homero, Hesíodo compõe os pilares da cultura grega antiga. A obra de Hesíodo presta-se a maravilha ao estudo da religião grega, porque revela em conjunto ambos os elementos, o ritual e o mitológico. E mais ainda, o mitológico puramente imaginativo e os elementos míticos que já se apresentavam como fundamentos de uma moral, sendo, pois, base essencial da vida religiosa, conforme a entendemos nos dias de hoje. O que é e do que se trata a Teogonia? Teogonia, a origem dos deuses, ou o nascimento dos deuses em outras versões, é uma obra grega que nos conta como surgiu o mundo a partir dos primeiros deuses, suas lutas e seus amores. É a mais antiga fonte sobre mitologia grega que chegou até nós. Ainda nessa mesma obra, Hesíodo enumera cronologicamente cada uma das gerações divinas. É um poema dividido em 3 partes, sendo elas Cosmogonia, origem do universo, Teogonia, a origem dos deuses, e Erogonia, origem dos semideuses e heróis. A cosmogonia relatou de forma imagética a origem do mundo, da natureza, dos seres inanimados como fundamento da realidade. Nessa passagem, Hesíodo falou de 4 principais deuses. Caos, que é o primeiro deus primordial a surgir no universo. Ele era como se fosse a representação do vazio. Gaia, que é a representação da Terra, ou a deusa da Mãe Terra. Tártaro, que era o deus que representava o submundo. E Eros, que era o deus da paixão ou o deus do amor. Esses 4 deuses proporcionaram a imagem que vai do nada, da matéria informe, passando pela constatação da sua formação com Gaia até o fenômeno do surgimento e desaparecimento dos seres. Do caos surgiram Érebo, as trevas, e Nix, a noite. E de Nix nasceu Éter e Hemera, deuses que representavam o dia. E da união entre Gaia e Tártaro surgiu Urano, o céu, montes, a personificação das montanhas, e Pontos, que é a personificação do mar, encerrando a primeira fase da cosmogonia. A segunda parte trata da soberania de Urano, que se uniu à sua mãe, Gaia. E geraram os titãs, as titanidas, os ciclopes e os hecatônqueros. Foram criados no total 12 titãs, na verdade 6 titânidas e 6 titãs. Das titânidas temos Febe, da lua, Mnemosyne, da memória, Reia, mãe dos deuses do Olimpo, Temis, das leis e costumes, Tétis, da expressão feminina do mar, e Teia, da luz e da visão. E dos titãs temos Seu, da inteligência, Oceano, da expressão masculina do mar, Crio, do inverno, e Périon, do fogo astral, Lápeto, pai de Atlas e Prometeu, e Cronos, senhor do tempo. Segundo a parte da Teogonia, um dos filhos de Urano, Cronos, o deus do tempo, castrou o pai e assumiu o poder. Cronos casou com sua irmã, Reia, e deu origem à segunda geração divina, gerando os deuses Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. A imagem que se tem é a substituição da ordem e da paz pela desordem e incerteza, em que os seres surgiam e desapareciam sem nada permanecer. Isso porque, após gerar, Cronos engolia seus filhos. Entretanto, Zeus, o caçula, foi escondido, e Cronos engoliu uma pedra, acreditando ser seu filho. Então Zeus pôde crescer e depois conseguiu destronar seu pai Cronos, e o fez recurgitar seus irmãos, que o elegeram o novo deus rei. Assim, Zeus assumiu o poder e, depois de longas batalhas, pôde originar uma nova fase de tranquilidade. Erogonia. A terceira e última fase do poema fala sobre o poder de Zeus e de seus relacionamentos sexuais com várias deusas imortais. Nessa fase,
surge uma nova geração de semideuses e heróis, entre eles Hércules, Teseu, Perseu e Aquiles. Essa genealogia de deuses, semideuses e heróis marcou as fases do homem na Terra, passando pelas fases do ouro, prata e bronze. É uma espécie de analogia que tinha o objetivo de apresentar a degeneração da humanidade. Segundo os gregos, o universo que criou os deuses e o surgimento das divindades é uma forma de explicar a história grega. Por isso, a mitologia fala sobre invasões, guerras, conquistas e outros fatos históricos. É como se os deuses representassem os fatos que ocorreram na Grécia entre os séculos 20 e 12 a.C., dando origem a lendas e mitos. Bem, como a Teogonia, que é uma obra basicamente mitológica, se relaciona com a filosofia. Oriundo do poema de Hesíodo, Teogonia significa, basicamente, o estudo sobre divindades, no caso, basicamente as gregas, como surgiram e a forma que elas criaram o universo e tudo que nele existe. A mitologia reúne aquilo que o homem pensa ou imagina acerca desses mesmos poderes divinos. Mitologia e filosofia são caminhos que buscam contar a origem do mundo e das coisas. Em certos momentos da história, a ideia de superar a mitologia era vista como uma evolução e que seguir a razão era o caminho certo. A mitologia pode ser definida como um conjunto de crenças e histórias maravilhosas sobre a vida de deuses e heróis, com finalidade de explicar coisas que eles não poderiam usando a razão, como fenômenos naturais, fatos fora da realidade, a origem do mundo e do homem. Dentre outras coisas, a caixa de Pandora, objeto mitológico, por exemplo, é de onde teriam saído todos os males do mundo. E como os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, deuses esses que possuem forma humana, embora imortais, mais belos, poderosos e inteligentes. Assim como os seres humanos possuem pontos negativos e positivos sobre sua personalidade. Eles sofrem, amam, passam por dificuldades e felicidades. Existem diversas mitologias ao redor do mundo, como a romana, a egípcia, a celta, a asteca e a grega, que é justamente a base da obra da Teogonia. Já a filosofia estuda os problemas relacionados ao conhecimento, existência e verdade. Somente após certas mudanças na sociedade, como o invento da moeda e da democracia, que o mítico passou a ser questionado e a maneira de pensar mudou os critérios, começando a dar ênfase para os argumentos mais racionais. A filosofia tem conotação de conhecimento seguro, de verdade. Qual o contexto histórico do período que a obra foi escrita? A conclusão que chegaram os historiadores é que a Teogonia foi escrita aproximadamente no século VIII a.C. Na Grécia, durante esse período, houve grande crescimento populacional e transformação social, cultural, econômica e política. Graças a isso, a Grécia se expande para os mares Egeu, Mediterrâneo e parte da Europa, dando início à colonização grega. Começa ainda nesse período a atividade comercial, que por sua vez introduz na cultura grega a moeda, a escrita e a criação de leis. E durante esse período arcaico, a cidade-estado de Atenas passou por um conjunto de transformações econômicas bastante significativo. A economia, essencialmente agrícola, partiu para o desenvolvimento do comércio e da agricultura. Com isso, os proprietários de terra passaram a ter sua hegemonia política questionada por esse novo grupo de indivíduos enriquecidos. Ao mesmo tempo, parcelas de menos favorecidos reivindicavam o fim da escravidão por dívidas. Com o passar do tempo, as manifestações em favor de reformas políticas que prestigiassem outros segmentos da sociedade ateniense passaram a ganhar força. Para que tais tensões não desencadeassem uma situação de conflito maior, os aristocratas determinaram a criação dos chamados legisladores. Em termos gerais, os ocupantes desse novo cargo político teriam por atribuição empreender a promulgação de leis que equilibrassem os interesses políticos existentes naquela época. Então surgiram dois legisladores gregos, Drácon, que foi o primeiro legislador e que introduziu as leis escritas na Grécia, e depois Solon, que proibiu a escravidão por dívidas e propôs um regime político por voto censitário, ou seja, baseado na riqueza. Obras atuais baseadas na Teogonia. Temos a sequência de livros Percy Jackson, que baseou o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. No caso,
O filme retrata a mitologia grega num contexto atual. O Olimpo, a morada dos deuses, é representado pelo Empire State Building em Nova York, e a entrada do inferno fica em Hollywood, controlada por Hades. Como na trama há os semideuses, os filhos de humanos com deuses do Olimpo, Percy é um desses semideuses, filho de Poseidon com uma humana. Percy nem sabia de sua história real, pois seu pai, por ordem de Zeus, o maior deus do Olimpo, decretou que os deuses podiam se envolver com humanos, mas teriam que retornar ao Olimpo, não podendo acompanhar de perto o crescimento e desenvolvimento de seus filhos semideuses. Percy Jackson levava uma vida como qualquer ser humano moderno, até que descobre que possui poderes e que está sendo acusado de roubar o raio de Zeus. Logo, precisa encontrar o raio antes que seja instaurada uma guerra no Olimpo. Então, por trás dessa trama, corre a história do filme, contando as aventuras de Percy e seus amigos em locais exóticos e aventuras inusitadas para recuperar o raio de Zeus. Pode-se ainda fazer uma associação com a obra da Teogonia de Hesíodo, quanto à mitologia, pois os personagens contêm as características animais e humanas, possuem deuses e semideuses, até seres como a Medusa, Hidra e um Minotauro, evidenciando a inspiração mitológica na obra Teogonia. Curiosidades. Hesíodo, ao contrário do que muitos pensam, não inventou a Teogonia. O poeta grego ajuntou e classificou antigas histórias e tradições gregas, e teve dificuldade em fazê-lo. Teve que considerar antigas práticas dos pelasgos e heláticos. Foram descobertos emblemas desses povos, do qual pôde-se entender que estes tinham ritos que visavam a fertilidade da terra e a proteção divina. A religião grega também sobreviveu a invasões de outros povos, como os aqueus e aos dórios, que, em 110 a.C., chegaram destruindo todos à sua frente e impuseram a sua religião e costumes. Porém, os gregos tinham uma fagulha viva daquilo que acreditavam. Além de tudo isso, os gregos sofriam com religiões e costumes de povos orientais, como os babilônicos, que acreditavam que o mundo tinha surgido das trevas e da desordem. Hesíodo fez um notável trabalho com a teogonia, pois além de agrupar e interligar os contos que existiam, imortalizou a religião grega e deu uma identidade à Grécia. Em relação à obra, ela se inicia com o hino às musas, em que Hesíodo relata como as deusas inspiraram seu canto ao cuidar de ovelhas perto do monte Hélicon. As musas então deram a ele um conhecimento sobrenatural, capaz de conhecer as coisas presentes, passadas e futuras, e ensinaram-no a cantar, para que ele cantando celebrasse os deuses imortais, as façanhas dos homens antigos e também a elas próprias, no começo e no fim das canções. Seguindo após esse relato, então, a narração em que Hesíodo foi o autor e narrador da obra da origem dos primeiros deuses. Os poemas de Hesíodo são escritos em hexâmetros dactílicos, ou hexâmetros heróicos, que é a forma métrica poética da teogonia, com alternância de versos longos e breves, e ao todo possui 1022 versos. E de acordo com as informações dadas pelo próprio poeta, na obra Trabalhos e Dias, depois da morte do pai, Hesíodo entrou em confronto com seu irmão Pésis, pois este corrompeu os juízes locais e tomou a maior parte da herança que correspondia aos dois. Este fato marcou a vida dele, e em suas obras, Hesíodo enaltece a virtude da justiça, cujo símbolo atribui a Zeus. Um dos eventos notáveis em sua vida foi uma viagem para Calcis, na ilha de Eubéia, na costa grega, onde foi participar de um dos jogos funerários realizados em honra de Anfidamos, onde foi o ganhador do prêmio. Hesíodo, além da teogonia, escreveu também outras duas obras, elas são Trabalhos e Dias e O Escudo de Hércules, do qual este último chegou para nós apenas um fragmento. E em Trabalhos e Dias, o poeta relata seus problemas com o irmão Perses e dá informações detalhadas sobre a agricultura. Reflete sobre a importância da justiça e do trabalho. Por serem obras bastante diferentes, a Teogonia e Trabalhos e Dias, ainda há um debate quanto à autoria de Hesíodo.